amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, seu correspondente multibancos. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, brcondos.com.br. Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil, uma empresa contábil especializada neste segmento. Saiba mais em mastecontábeis.com.br ou Maste Contábeis nas redes sociais. E também Casa do Capitão, gastronomia e eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, o seu almoço no domingo, mas também para eventos especiais. Formaturas, casamentos, eventos de empresa, aniversários, enfim, muita coisa acontece na Casa do Capitão, aqui na Rua Saguaçu, 202, na subida do Morro do Mirante, anexo à AGO. Veja tudo o que acontece em Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa nós vamos começar uma conversa de um ilustre, convidado que já esteve aqui em diversas oportunidades, sempre trazendo muito conhecimento para o setor de imobiliário, o setor de incorporadores, o setor de construtores, enfim, todo esse ramo imobiliário que envolve. Estou falando do Dr. Gustavo Camacho. Seja bem-vindo, mas muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Obrigado, Gustavo. Eu que te agradeço, Wagner, pelo convite para estar aqui. É sempre uma satisfação a gente falar de vários temas envolvendo o mercado imobiliário, das incorporações imobiliárias. Então, é sempre um prazer estar com você. Eu vou começar falando sobre 3 temas que você, aliás, quero destacar para as pessoas também acompanharem. Dr. Gustavo Camacho no Instagram, é isso? Gustavo Camacho ADV. Isso aí. Gustavo Camacho ADV no Instagram. E lá eu vi 3 temas bem interessantes que eu gostaria de abordar, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo também. Você diz que comprar imóvel na planta pode ser um risco. Os adquirentes precisam estar atentos à incorporadora e à documentação. Isso a gente já falou em várias outras entrevistas, mas realmente, você que está comprando imóvel na planta, você praticamente não tem nada, só tem uma promessa. Então precisa ser muito bem documentado, você precisa conhecer muito bem a incorporadora, para não correr tanto risco, É um risco caso não haja incorporação imobiliária. E é um risco se não for feita uma checagem de quem é a incorporadora, justamente pelo fato de que pode-se comprar papel. Sim. Um contrato que não traz uma segurança jurídica específica. Então, o que é essa segurança? Um processo de incorporação imobiliária bem estruturado, uma incorporadora sólida, que já tenha entregue outros empreendimentos, que tenha histórico, ou então pelo menos tenha sócios dessa incorporadora que são experientes do mercado, aquela história, a gente aposta no cavaleiro, não no cavalo, Então é importante que os sócios tenham expertise dentro do mercado de incorporação, do mercado imobiliário, e uma segurança adicional é quando existe patrimônio de afetação, onde a contabilidade daquela obra específica ela fica segregada, não gerando aquele efeito cascata, efeito encol que aconteceu lá nos anos 90, onde uma obra subsidiava a obra subsequente. Então, esses são os elementos centrais para que exista confiabilidade, para que exista segurança para o adquirente. E para a incorporadora também é interessante que haja o perfil de incorporação imobiliária, haja patrimônio de afetação, sobretudo em função da segurança jurídica existente. Nós tivemos recentemente um ruído que foi promovido pelo STJ, onde um único julgado trouxe a impossibilidade de aplicação da multa de 50% sobre o valor efetivamente pago, contrariando o parágrafo 5º do artigo 67A da Lei 4591. Mas a lei ela é específica com relação ao assunto. Porque qual é a providência? A fim de que o adquirente ele não desista no meio do procedimento. Justamente porque a incorporação imobiliária não é um contrato que comporte a desistência. A desistência ela é entendida como resolução de contrato, como inadimplemento, como não cumprimento contratual. E aí aplica-se a penalidade respectiva com o objetivo de não prejudicar toda aquela massa de adquirentes. Inclusive, o valor a ser restituído, ele é restituído tão somente em até 90 dias após a expedição do habeas, justamente para que não descapitalize o empreendimento ao longo do seu curso e ele não sofra com a possibilidade de não ser concluído. E outro tema que muda completamente, mas sempre dentro do ramo imobiliário, que me chamou muito a atenção, é que a gente recebe aqui no Pode Morar muitos corretores de imóveis, E aí sempre tem aquela situação, o cara faz todo o trabalho e chega no final e o cara
tenta comprar direto, vai em outro lugar, enfim, acontece tudo isso. E aí você diz, é possível garantir os honorários de corretagem. E a chave para essa garantia é o termo de visitas. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O termo de visitas ele é um documento fundamental, porque qual é o fluxo do procedimento? O corretor de imóveis ele precisa ter produto para que ele tenha vendas. Então, o corretor de imóveis que trabalha com lançamentos é mais fácil, ele vai lá, faz o termo de captação junto à incorporadora, assina o contrato de corretagem junto com a incorporadora e inicia o processo de prospecção para vendas. Agora, imóveis terceiros é um pouco mais delicado, mas isso vale para os dois. Vai lá, assina o contrato de intermediação imobiliária, mas antes o que ele faz? Ele analisa o imóvel, faz uma due diligence prévia desse imóvel, entendendo se quem está para assinar o contrato de intermediação é o proprietário registral ou então pelo menos um compromitente comprador. Sim. E se esse compromitente comprador vai ter a anuência do proprietário registral. Esse é o básico. A gente faz uma verificação da certidão de visualização de matrícula para que o imóvel seja captado e aí assine o contrato de intermediação. Isso é o básico. Posteriormente, inicia o processo de constituição de leads, de prospecção de potenciais interessados daquele imóvel com plataformas de prospecção imobiliária, Instagram, LinkedIn, enfim, diversas formas de promoção daquele imóvel específico. Hoje em dia tem gente até que faz landing page específica para cada um dos imóveis, sobretudo imóveis de alto padrão, perfil de Instagram de um imóvel de alto padrão, onde o próprio imóvel tem seu perfil. Então, é uma forma de prospecção. Mas, e aí, suponhamos que um interessado vá visitar o imóvel e o corretor de imóveis ele não tenha a comprovação efetiva de que o imóvel foi conhecido, foi apresentado a um potencial adquirente pelo seu trabalho. E aí o proprietário chega para este potencial interessado e fala, olha, você quer ganhar desconto no imóvel? O interessado vai dizer, é lógico que eu quero, porque a métrica do mercado imobiliário a gente consegue fazer um bom negócio pagando barato para depois fazer eventualmente uma revenda com preço de mercado. Então a compra é um passo fundamental. Então o proprietário chega e fala, olha, você vai ganhar desconto, mas você vai comprar direto comigo, atravessando o corretor de imóveis. E se o corretor de imóveis ele não tem a comprovação efetiva de que o trabalho de aproximação foi decorrente da sua atividade, ele não consegue cobrar os honorários de corretagem. E como é que ele consegue comprovar isso? Obviamente tem as conversas no WhatsApp, eventualmente alguma testemunha, mas o documento central é o termo de visita. Olha, Wagner, esse aqui é o imóvel na rua XYZ, você gostou dele? Gostei. Então, assina aqui para mim que você esteve visitando esse imóvel comigo. Ah, mas espera aí, Gustavo, isso aqui é a proposta? Não é a proposta, só para dizer que você esteve visitando o imóvel no dia tal, tal horário comigo, corretor de imóveis. Você não está comprando nesse momento, você só está deixando ali que você visitou o imóvel. E hoje é muito simples, faz lá uma rubrica num tablet atestando que a visita aconteceu naquele dia, naquele horário e naquele imóvel em específico. E aí, se o vendedor ele atravessa o corretor de imóveis, o corretor ele consegue efetivamente comprovar que essa aquisição ela se deu em virtude do trabalho do próprio corretor. E não precisa ter o contrato de exclusividade, pode ser um contrato sem exclusividade mesmo, mas comprovando os elementos lá do artigo 722 do Código Civil, 722 e seguintes do Código Civil, que atesta que o trabalho do corretor de imóveis é justamente a aproximação das partes. E se a compra aconteceu em função desse trabalho, dessa aproximação das partes, o corretor ele faz jus ao recebimento dos seus honorários. Ah, mas eu contratei um outro corretor para poder fazer a venda. O vendedor dizendo, mesmo assim, se a aproximação se deu em decorrência do trabalho do primeiro corretor, vai pagar honorários para o primeiro corretor. Pior ainda se o contrato tem exclusividade. Pelo período de exclusividade, se o imóvel foi vendido, ainda que seja por um outro corretor, tem que fazer o pagamento dos honorários ao primeiro corretor. Então, o que é importante? Este contrato de exclusividade ele é quase uma procuração outorgada a um advogado, a um representante. Então, o corretor de imóveis ele vai representar o proprietário do imóvel em relação aos seus interesses de venda desse imóvel, podendo inclusive fazer parcerias. Mas não é tão comum assim, né? Existem algumas imobiliárias, algumas redes de imobiliária que trabalham nesse formato, trabalhando com o formato de representação imobiliária, possibilitando a realização de parcerias. Existe uma grande objeção por
parte do mercado imobiliário em relação a esse sistema de parcerias. Mas ele pode ser bastante saudável se bem utilizado. E o termo de visita, talvez infelizmente para os corretores, eles também acabam não sabendo usar e não utilizam muito, né? É que na visão do corretor, por vezes, acaba sendo uma burocracia. E é uma burocracia, mas uma burocracia para poder preservar direitos. Ele torna a visita um pouco mais burocrática, porque você chega para o potencial cliente, olha, assina aqui para mim, que nós estivemos aqui nessa data, nesse horário, nesse local, visitando o imóvel X, trazendo essa segurança para o corretor. E por vezes ele acaba não gostando de fazer isso por conta de um processo burocrático adicional. Mas é uma segurança para o recebimento dos seus honorários. E depois, como é que você comprova que aconteceu essa venda direta? Termo de visita, mais a transmissão do imóvel comprovada pela matrícula imobiliária. Então, ingressa-se com uma ação de cobrança dos honorários, juntando esses elementos. Contrato de intermediação imobiliária, conversas eventualmente havidas no WhatsApp ou alguma plataforma de prospecção dessa unidade, termo de visita e matrícula atualizada do imóvel comprovando que a transmissão aconteceu. Aí não tem como fugir. Não tem erro. Outro assunto, né, para a gente terminar esse papo inicial, alguns compradores de imóveis na planta se recusam a pegar as chaves, né? Por diversos fatores. Por exemplo, talvez ele, eu vou ter que mobiliar, então nem vou me incomodar com isso ainda. Talvez ele chegou lá, vistoriou o imóvel e viu alguns defeitos e ele pediu para consertar. E em alguns casos, eu vi até alguns casos parecidos com esse, no contrato dizia assim que a partir do momento que ele recebesse as chaves, ele ia assumir o condomínio, ia assumir o IPTU, ia assumir os gastos. E aí ele, como eu não vou morar ainda, não vou pegar as chaves para não assumir esse custo. Como a incorporadora pode tentar escapar dessa jogadinha que acabam fazendo? São dois principais fatores que levam à não recepção das chaves. O primeiro a pessoa não quer, porque não vai residir ainda, assumir todas as despesas decorrentes do imóvel, IPTU, TLU, taxa de condomínio. E a segunda hipótese são as patologias construtivas. Então, a gente vai separar em duas etapas aqui. Primeiro, a incorporadora, quando ela registra o memorial de incorporação, ela passa a poder vender as respectivas unidades autônomas através de compromisso particular de venda e compra. Então, ela assume duas responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. A obrigação de fazer ela é finalizada com a expedição do ABITSE ou do CCO, do CVCO, dependendo da cidade. Joinville agora não é mais bifásico, né? Era bifásico o processo, era ABITSE mais CVCO, agora é somente o ABITSE que atesta a conclusão dessa fase de obra. Então, a incorporadora finalizou a fase de obra, a verba de edificação na matrícula do imóvel e aí pode assinar a escritura pública de transferência, mas ela somente vai assinar a escritura pública após o pagamento integral do preço. Então, a única obrigação do adquirente é o pagamento integral do preço. Ele faz o pagamento do preço com recursos próprios ou através de financiamento habitacional, financiamento bancário. Feito o pagamento, entramos no momento da segunda obrigação, que é a obrigação de dar, de emitir o adquirente na posse da unidade que foi efetivamente adquirida. E aí é onde mora a nossa questão toda. O momento de entrar no imóvel, de receber a posse do imóvel. Quando o assunto ele se refere a não habitabilidade do imóvel, porque ele não quer morar ainda, ele não quer assumir essas despesas, o que cabe à incorporadora? Mandar uma notificação dizendo, olha aqui, Gustavo, está aqui a notificação extrajudicial, para que você recepcione as chaves no momento adequado, porque o imóvel já se encontra pronto. Você, inclusive, já fez o pagamento. Você, a partir desse momento, precisa fazer a recepção dessas chaves para que todas as despesas elas passem a ser responsabilidade do adquirente, mas também possa ser emitido na posse do imóvel, porque a incorporadora ela é um dever dela, mas é um direito dela também, fazer a entrega das chaves. Sim. Porque ela quita a obrigação dela. Enquanto ela não entrega as chaves, ela não quitou a segunda fase da obrigação dela, que é a obrigação de dar. Então, ela tem essa possibilidade, podendo, inclusive, ingressar com uma ação de consignação das chaves em juízo. Ela pode fazer isso, porque houve uma recusa injustificada, ou então o adquirente se encontra em local incerto e não sabido. Para tratar isso, existe uma outra hipótese, porque nós temos poucos precedentes do STJ. Colocar no instrumento particular de compromisso de venda e compra
que, a partir do momento da expedição do habite, todas as despesas relativas ao imóvel passam a incidir sobre o adquirente. Existe boa parte da doutrina da jurisprudência que não aderem a esse posicionamento, mas existem alguns julgados lá do STJ que aderem a esse posicionamento, então é bastante interessante que a incorporadora já coloque isso lá no compromisso particular de venda e compra. Expediu o habite, independentemente da entrega de chaves, as despesas já começam a incidir. A gente sabe que existe um outro posicionamento do STJ em sua maioria, mas é importante já deixar esse alinhamento no próprio instrumento contratual para a utilização desses precedentes esparsos que a gente tem no STJ. É como aquele caso do cara que comprou o carro e não tem a chave na mão ainda, né? Exato. Ele já pagou, já passou para o nome dele, mas ainda ele não tem a chave na mão e não tem a posse, né? Exatamente. E aí a gente tem outra questão relacionada a patologias construtivas. A gente tem duas espécies de patologias: os vícios aparentes e os vícios ocultos. Os vícios aparentes, eles são aqueles que, quando você entra no imóvel, você tem condições de constatar. E o que são eles? Um manchamento de pintura, uma pintura mal feita, uma trinca, uma fissura, uma eventual rachadura, um piso fraturado, alguma porta que esteja desalinhada em relação aos batentes, caixinhas de tomada, esse tipo de coisas que a gente consegue analisar de maneira visual. Por isso que no momento da entrega das chaves é assinado um termo de vistoria também dessa unidade autônoma, onde o próprio adquirente ele pode fazer as suas considerações específicas a respeito do assunto. E veja, esse momento, ele é um marco importante, porque o prazo ele é decadencial, não é nem prescricional. A pessoa que não faz esses apontamentos de vícios aparentes, ela perde o direito de reclamar, porque a partir daquele instante ela pode passar a ocupar a edificação, a unidade autônoma. Ela passa a entrar com mobília, com eletrodoméstico, então ela pode gerar essas manifestações aparentes, não podendo atribuir esses elementos à incorporadora. Então, se presume que a partir desse momento que ela assinou sem ressalvas o termo de vistoria e ela entrou, ela anuiu com as condições que a edificação se encontrava e não pode atribuir isso à incorporadora porque decorreu essas manifestações patológicas do processo de ocupação. Já os vícios ocultos são aqueles vícios que vão surgindo com o uso da edificação. Há um problema de tubulação hidrossanitária, elétrica, enfim, diversos outros problemas que podem surgir, uma vez que a edificação ela foi construída de maneira artesanal e nem todos os elementos foram testados à exaustão, porque só vão ser testados com a usabilidade da própria unidade. Então, o que enseja a recusa do recebimento das chaves na vistoria inicial? A ausência de condições de habitabilidade da unidade autônoma. Exemplo, o prédio não está concluído, não tem habite, ou então não tem elevador, a unidade autônoma não tem nem o preparo para poder receber a tubulação hidrossanitária, as instalações dos sistemas elétricos da unidade autônoma, ou então no memorial descritivo constava piso e não tem piso, não tem revestimentos na unidade, são motivos para a recusa do recebimento das chaves. Agora, se as manifestações patológicas forem singelas e forem aparentes e passíveis de reparação, não há motivação para não receber as chaves. E aí a incorporadora pode notificar para que o adquirente receba as chaves, podendo inclusive ingressar com uma ação de consignação de chaves, porque não há justo motivo para a recusa. 3 assuntos interessantes, né, envolvendo o mercado imobiliário. Você que está nos assistindo, estamos conversando com o Dr. Gustavo Camacho, que é especialista em direito imobiliário. E no segundo bloco, né, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, mas falar sobre um livro que ele está lançando aí nos próximos dias. E com certeza vai te interessar se você, não importa se você é incorporador, se você é construtor, se você é um adquirente, né, um proprietário de imóvel, está pensando em investir em imóvel, esse assunto vai te interessar, precisa entender um pouquinho mais. Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Pode Morar.